Olá para você que acompanha a SP Rio Mais. Hoje a gente conversa sobre o meio ambiente no Vale do Paraíba. Você sabe como é composto a ecologia, como é composta a ecologia aqui no Vale do Paraíba? Então fica com a gente que hoje você vai descobrir muita coisa bacana. E para conversar sobre isso, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o engenheiro florestal Rogério Romero Mazeu. Ele que é diretor ambiental do CAEB, o Centro Ambiental Eduardo Bonetti, localizado aqui na cidade. Ele é formado em engenharia florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da cidade de Piracicaba, também aqui no estado de São Paulo. Engenheiro, muito obrigado pela sua participação aqui. Te agradeço pela sua entrevista aqui na SP Rio Mais. Eu que agradeço aí o convite. Para mim é uma alegria poder participar e espero poder contribuir aí com algum conhecimento. E para participar dessa entrevista, José Guilherme Ferreira. Olá, Zé. Tudo bem? Tudo bom. Para a gente começar esse nosso bate-papo, queria começar fazendo um paralelo, né, aqui com a nossa cidade, porque, Rogério, geralmente quando a gente escuta falar de Vale do Paraíba, principalmente aqui em São José dos Campos, a gente está acostumado com aquelas pautas mais industriais, né? São José, que é referência em tecnologia, em ciência, é uma cidade considerada por muitos aí um polo industrial e muitas vezes as pautas ambientais elas acabam ficando um pouco de lado, tanto pelas autoridades públicas ou até mesmo entre os próprios moradores, né, das cidades aqui, daqui da nossa região. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, conta para a gente como que é composta a ecologia aqui do Vale do Paraíba. A gente está numa região muito rica, né, ecologicamente falando, né, aqui do Vale do Paraíba, só com esse nome a gente já consegue imaginar, né, é um vale porque nós estamos entre duas serras, né, e isso gera um monte de nascentes, né. Até o nome da Serra da Mantiqueira, que é a mais famosa que a gente tem aqui, é a Mantiquir, né? A Serra que Chora. E toda essa água que é drenada vai para um vale, que a gente chama de Vale do Paraíba, é o Rio Paraíba do Sul, né? Que é um dos rios mais importantes do Brasil. Talvez o mais importante, se você vê o critério do tamanho da população que essa água beneficia, abastece, né? Então a gente está aqui esse rio entre serras, né? É muito uma questão muito interessante. E isso também a gente causa influência na vegetação, né, que a gente tem aqui, e a vegetação por si já causa uma influência nos animais, em toda a ecologia que a gente tem aqui no Vale. E no nosso caso específico aqui de São José dos Campos, né, como você disse, a gente tem essa tradição, essa imagem de cidade industrial, da inovação, né, e de fato mas a origem, né, do nosso nome da cidade, São José dos Campos, é São José dos Campos de Cerrado, né, que é a vegetação original aqui da nossa região, grandes trechos aqui da onde é hoje a área urbana, né, da cidade. Para você ver, são curiosidades que nem todo mundo sabe, né? Até o nome da região, Vale do Paraíba, São José dos Campos, aí você já vê, né, como é formada a ecologia aqui. Pois é, e a gente tem que, assim, né, trazer isso mais à tona, né? Deixar esse conhecimento mais vivo para a população e buscando a gente criar um conceito, principalmente nas gerações mais novas, né? De que a natureza é uma coisa importante para a gente ter, né? Então e também não só assim nas crianças, né? Nesses jovens, na geração mais nova, mas também atualmente hoje na geração que é formadora de opinião ou que é tomadora de decisões, né? Na prefeitura, nas empresas, né? Isso aí é muito importante. A gente vê aí, a gente é bombardeado diariamente pelas questões da Amazônia, né? O desmatamento da Amazônia e outros problemas de natureza política também que envolvem a Amazônia, né? Eu queria saber o seguinte, não queria saber sobre a Amazônia, queria saber sobre a nossa Mata Atlântica. Como anda a Mata Atlântica em termos de preservação? A gente, para entender esse processo todo, né, de devastação que teve, o momento atual é de uma recuperação. Então, se você vê o que tinha de mata há 20 anos atrás, o que tem hoje, está ampliando, sabe? Aqui na nossa região, né? Mas, se você olhar o nosso histórico aqui, né, uma das primeiras regiões do Brasil que começou a ser desmatado foi aqui, o Vale do Paraíba, né? Essa rota que teve
de Minas, né, para São Paulo. Rota do Ouro, né? Lá no período colonial, né? Isso, depois veio o café, que daí o desmatamento de fato aumentou mesmo. Então você vê assim que tem um mapa publicado pelo Instituto Florestal, com uma estimativa de como foi essa fragmentação, né, da Mata Atlântica, né, essa destruição da Mata Atlântica. E isso iniciou no Vale do Paraíba. Então as fazendas de café que a gente tinha, e nessa época, 1850, por aí, foi ali que começou, né, o desmatamento e a fragmentação. Então, hoje o que a gente tem são vários pedaços que sobraram, né, que a gente chama de fragmentos florestais, né, e esses fragmentos, assim, dentro da medida do possível, precisariam ser ampliados e conectados, né, esse seria o ideal. Então, essa que é a nossa missão da nossa geração agora e da futura, com certeza, também. E como é que faz isso? Então, a gente tem duas formas. Ou você isola a área dos fatores, né? Porque depois do café veio o gado, né? E o gado, ele anda, pisa, faz a compactação do solo, apesar de ser importante e tudo mais para a economia, para o leite, né? Aqui o Vale, né, tem também uma história nessa questão de bacia leiteira. Mas também ele não deixa crescer a floresta, né? É muito difícil você conseguir plantar uma floresta com o gado passando ali. Então a gente isola a área, ou se tiver trânsito de bichos, animais que tragam semente, a gente pode só deixar isolado e a floresta regenerar sozinha, ou a gente pega a semente, faz a muda, leva lá e planta a floresta, né? Planta as árvores que vão criar uma estrutura para no futuro aquilo virar uma floresta. Esses são os métodos mais comuns, assim, né? Eu separei aqui uma pesquisa, Rogério, uma pesquisa de 2018. Foi um trabalho publicado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com o apoio do WRI Brasil e alguns parceiros. Essa pesquisa, ela apontou que metade da área do Vale do Paraíba tem as condições climáticas e ambientais ideais para a implantação de modelos de restauração, reflorestamento e sistemas agroflorestais. Eu queria saber, Rogério, se você concorda, né, com esse dado, com esse trabalho, e o que o Vale ganha com esse tipo de ação? Quais que são os benefícios aqui que a nossa região ganha com essas ações ecológicas, com essas ações de reflorestamento, enfim? Quais são os benefícios? Então, o que a gente vê assim acontecer agora, tem a imposição legal, então às vezes a gente é obrigado a reflorestar uma nascente, um curso d'água, alguma coisa assim, por imposição do Código Florestal, né? Uma lei ambiental que às vezes exige de um proprietário que faça uma intervenção, que ele recupere uma área, ou de um empreendedor que faça um loteamento, que corte algumas árvores, tem que fazer a compensação ambiental. Essa é uma forma assim que a lei faz a pessoa ser obrigatória a fazer. Mas, se você estudar, como esse estudo cita, qual que é assim a aptidão agrícola, né? O que é uma coisa assim mais fácil de você plantar e manejar nesse tipo de terreno que a gente tem aqui no Vale do Paraíba, que são poucas áreas planas, né? A maior parte das terras, das propriedades, elas são em chamados mares de morros, né? Então é difícil você encontrar uma área muito plana. É muito diferente da região do Mato Grosso e coisas assim. Então, os cultivos que são feitos nessas áreas, geralmente mais indicados são cultivos que a gente chama de perenes, que são plantas que você planta e aquilo fica lá, né? Então você vê como tem bastante plantio de eucalipto aqui, por exemplo, para papel, né? Mas é uma espécie florestal já, né? Então, e nessa questão de plantio de mudas, né, a gente tem que dar para o proprietário, que às vezes quer fazer isso de forma voluntária, algum retorno econômico. Então essa questão do sistema agroflorestal, isso é uma forma de você restaurar um ambiente muito adequada, porque você planta espécies que trazem algum retorno econômico para o proprietário, né? Nem que seja uma frutífera, ou uma planta medicinal, ou uma planta que depois, no futuro, vai crescer e você consiga tirá-la do sistema e vender, né, até a madeira, mas você já criou naquele ambiente ali uma área, um aspecto de floresta e com alta diversidade, né? E isso beneficia não só a fauna que a gente vê, né, de pássaros, avifauna e mamíferos, mas também até a microbiota do solo, né? Que a gente não vê, mas aquilo também, o solo também é uma coisa viva, né? Então precisa ter esse tipo de cultivo. Então isso daí já não tem como retroagir mais, essa questão de usar sistemas agroflorestais, né? Isso é uma alternativa muito importante que deve ser
o uso muito ampliado e difundido aqui na região do Vale. Você prefere usar restaurar da reflorestar, não é? O que há com a palavra reflorestar, reflorestar, né, que atualmente as pessoas questionam um pouco essa palavra? Eu, assim, sei que há um tempo atrás até vinha na resolução, né, reflorestamento, mas depois trocou-se para restauração ecológica. Esse reflorestar que a gente tem aqui no Brasil, a gente dá a intenção que vai trazer de volta uma floresta, né? Se você entrar na Mata Atlântica preservada, que ainda tem ali, indo para o litoral, né, em Ubatuba, São Sebastião, Caraguá, você ainda vê aquela Mata Atlântica preservada, né? Então você olha uma árvore, você quase não consegue ver o tronco dela, de tanta bromélia, orquídea... É a Mata Atlântica natural. A primitiva, Primitiva. Né? Então você fala assim, eu vou reflorestar, dá a impressão que você vai fazer de novo aquela Mata Atlântica, né? E isso não é impossível. É que nem a palavra, eu brinco às vezes em cursos e palestras, que a palavra reconstruir existe, né? Mas se, por exemplo, dá um terremoto e a pirâmide lá do Egito ela desmonta, ou Machu Picchu, né, desmonta, para gente reconstruir ou coisas assim, é impossível, né? Então, eu penso nisso. A Mata Atlântica é uma floresta que vai ser difícil para a gente trazê-la de volta na sua expressão máxima, assim, sabe? Agora, eu queria saber a relação, quer dizer, quando a gente está falando de trazer de volta ambientes de flora, como isso se relaciona com trazer de volta também fauna, né? Porque isso é uma coisa interligada, né? Sim. Como é que funciona isso aqui na nossa região? Temos novas árvores e novos bichos também? Por isso que eu digo assim, que os fragmentos hoje grandes que sobraram em São José dos Campos, que tem o Parque Natural Municipal Augusto Rusque, né, na SP50, tem uma floresta muito grande, numa fazenda Montes Claros, que hoje é propriedade da Suzano, que papel e celulose, e tem também algumas propriedades grandes em São Francisco Xavier, né? Tem o CAEB, né? E o CAEB também, que está aqui em área urbana, com seus 42 mil metros quadrados lá em restauração ecológica. Os bichos que estão nessas, a fauna que está nesses fragmentos hoje aí é muito importante para a gente. Você vê que lá no Urbanova, há pouco tempo atrás, as pessoas viram lá gato morisco, tem lobo-guará, sabe? Apareceu até um felino lá, né? Uma dessas onças também nativas da região. Então, assim, por causa de pequenos fragmentos, né? Então é importante a gente ter esse trabalho de plantio, reflorestamento, quanto mais, melhor, para conectar essas áreas, né? E esses animais poderem ter uma onça que está no fragmento A, poder encontrar com uma outra grupo de onça que está no fragmento B e assim ter esse fluxo gênico, né? Que é importantíssimo para se manter a população. A gente estava conversando antes aqui com o Matheus sobre corredores ecológicos, né? Uhum. O corredor ecológico, o que é? Então, até a gente tem aqui uma ONG com um trabalho muito importante em São José dos Campos, chama Corredores Ecológicos, né? Até o nome já é isso. Você criar um corredor de vegetação entre dois fragmentos que atualmente estão isolados. Então, já estão fazendo aqui em São José? Então, eles têm alguns projetos sim, fizeram uma restauração grande para Tamoios, nessa duplicação que teve agora, e tem mais alguns trabalhos lá que eles desenvolvem, já tem um tempo essa ONG, né? Uma ONG que já tem um trabalho bem maduro aqui na cidade, né? Então já foram feitos já alguns projetos de corredor ecológico entre dois fragmentos. Sabe? E quais que são os outros projetos que são realizados aqui? Como que fica essa parte de incentivo, né? Outros projetos que também já têm um estágio mais maduro aqui na região, se existem outras ONGs, projetos governamentais, municipais, como que é essa questão aí do incentivo a essas questões ambientais? Isso está crescendo bem na última década, aí deu foi nítido assim, a ampliação de projetos, né? Aqui em São José mesmo, a prefeitura desenvolve já um projeto antigo, projeto de restauração de nascentes urbanas. Esse projeto ficou em terceiro lugar numa premiação da Agência Nacional de Águas. Então, e começou já em 2007, 2008, um projeto já antigo, sabe? E tem restaurado nascentes em área urbana, área pública urbana, né, que tem nascentes, eles estão restaurando também com plantio de mudas. E agora a gente vê umas iniciativas em São José, principalmente na região de São Francisco Xavier,
daquele programa Conexão Mata Atlântica, também é um projeto estadual, daí, e também beneficia proprietários que querem fazer essa transição, ou querem fazer agrofloresta, ou restaurar áreas de nascente, curso d'água, né? E o que é? Eles dão incentivo, treinamento, dinheiro? O que eles dão? Ou tem essa metodologia de pagamento por serviços ambientais. Então tem tanto em escala municipal quanto estadual. Então o proprietário que está ali prestando um serviço ambiental, né, por exemplo, conservando uma nascente, ele pode receber por isso. Então isso aí começou a ser mais ampliado, esses projetos. A gente estava falando, você acabou de falar aqui dos proprietários, né, dos proprietários de áreas particulares, áreas ambientais particulares, e a gente estava conversando antes da entrevista também, sobre aqueles passeios clandestinos, né? Muitos guias turísticos acabam fazendo esses passeios em áreas privadas, né? Áreas muitas vezes sem autorização do próprio proprietário, e eles acabam deixando ali lixo, acabam invadindo mesmo sem a permissão desses proprietários. Acontece muito isso aqui no Vale? Como que fica essa relação? Aqui no Vale, sim, isso acontece, sabe? O pessoal, às vezes... a gente sabe que é importante o homem se reaproximar da natureza. Sim. Né? Isso é muito importante e deve ser cada vez mais estimulado, assim. Mas a gente tem que seguir alguns critérios, né, de segurança. Quais são esses critérios? Como fazer um passeio seguro? Em primeiro lugar, tem que estar em uma área que seja autorizada pelo proprietário. Né? Aqui no Brasil, como a gente estava comentando, não é assim acesso livre às áreas naturais. Né? Então a gente tem que estar um local autorizado, preferencialmente com a presença de um guia, se for uma trilha com maior dificuldade ou que tenha assim um risco, né, da pessoa se perder no caminho, é bom que seja acompanhado por um guia também, e dentro dos limites, né, que a pessoa consiga fazer, porque a gente está numa área de serra, né, então algumas trilhas que a gente tem para fazer aqui mesmo em São José dos Campos nível assim... É difícil de fazer. Então a pessoa... Principalmente para quem não está acostumado, né? Se você não está acostumado, você não vai começar com uma trilha muito extensa, muito inclinada, né? É bom começar com uma caminhada leve pelo parque e depois vai aumentando. E aproveitando nesse assunto que a gente tocou, acho que é legal também a gente falar sobre como encontrar um guia turístico de confiança, um guia turístico que entenda do assunto. Como encontrar um guia turístico? Não, a gente tem aqui em São José algumas agências, né, de turismo que fazem essas trilhas, assim, turismo de aventura, né? Isso. Em São Francisco Xavier temos também, assim, é fácil da pessoa encontrar em redes sociais, assim, hoje, né? Que organizam passeios, assim. O que a gente está procurando desenvolver no CAEB são trilhas que a pessoa vá para a natureza, mas tenham algum conteúdo de conhecimento. Então, sim, ela vai junto com um veterinário que conhece pássaros, ou vai com um engenheiro florestal, né, para voltar do passeio com um conhecimento maior a respeito da natureza, sabe? Então, saber que árvore que é aquela que ela está vendo. Não ir só por diversão. Não, né? Só por recreação. Né? Já tem os seus benefícios, né, da pessoa estar ali somente exposto à área natural, mas que ela retorne com um conhecimento maior. Porque a gente vê que as pessoas que conhecem mais a natureza, que observam mais, que querem aprender, despertam depois, ou com maior facilidade, um amor, uma vontade de conservar aquilo e preservar. Né? Então, essa é uma coisa que a gente quer incentivar. Você participou desse levantamento das árvores de São José? Sim, do cadastramento. Cadastramento. Sim. Conta pra gente como é. Você acha que a gente tem árvores o suficiente ou falta arborização em São José? São José dos Campos, no Vale do Paraíba, é uma referência em arborização, sabe? Porque já tem vários projetos em andamento, a prefeitura demonstra assim, que tem uma preocupação com a gestão da arborização na cidade. E é importante mesmo que tenha, porque esse projeto do Arboriza, eu tive na primeira fase dele, que foi uma parceria com uma ONG, né? Começou assim o projeto. E assim, eu sempre destaquei a importância de você fazer o cadastro, um censo de todas as árvores. Porque você faz isso no ano seguinte, ou depois de 2, 3 anos, você pode fazer o recenseamento e saber se a arborização está aumentando, se está diminuindo, se está igual. Ter uma ferramenta de manejo, né? Para você tomar as decisões. Então, qual o bairro que está mais arborizado, qual que está menos arborizado, e você efetivamente saber quantas árvores a prefeitura
né, quantas árvores em área pública existem, que são árvores que são responsabilidade da prefeitura. Né? Então todas as árvores foram identificadas e a gente vê aí um araminho com código, né? QR Code, elas né? estão sendo ainda, acho que são, o total, se eu não me engano, a estimativa era de 80 mil árvores. Então, ainda tem um pouco de serviço, um tanto de serviço pela frente aí. Mas é fundamental, porque, por exemplo... E quem apontar ali naquele código vai encontrar que tipo de informação? Acha ali o nome da árvore, nome científico, família, tem 4 fotos da árvore também, e a pessoa, eu acho que se tiver um laudo, parece que também vai ser colocado no sistema. Se ela já foi avaliada por um engenheiro, né, vai ficar disponível no sistema lá. Muita gente participou desse cadastramento? Como que foi a equipe? No começo, agora depois de um tempo a ONG que estava tocando desistiu, né, de fazer o serviço na época da pandemia, e daí foi feita uma licitação. Então eu não sei agora como está o tamanho da equipe, mas no passado cerca de umas 8 pessoas participaram, né, numa equipe rotativa, assim, né. Uhum. Outro projeto aí atual, levado lá pelo CAEB, né, é a Embaixada da Natureza, não é isso? Isso. Eu queria entender o que é a Embaixada da Natureza. Então esse projeto da Embaixada, o CAEB fez em parceria com a AFAC, que é a atual gestora do Parque Vicentina Aranha, né? Então eu via que as duas associações queriam fazer projetos ambientais, né? E o CAEB já desenvolvia, né, projetos ambientais, a AFAC também, mas procurou-se unir as forças para fazer um projeto de maior ganho para a cidade. Então a gente criou essa embaixada para seguir um conceito, uma coisa semelhante de uma embaixada de um outro país, num território, né, para representar ou defender os interesses daquele país num outro território. Então a Embaixada da Natureza seria isso, a gente tentar defender os interesses da natureza, né, representar a natureza ali no meio da sociedade urbana. Então a sede da Embaixada a gente fez no Vicentina Aranha, e o consulado, né, para manter essa semelhança de conceito, né, o consulado na área do CAEB. Então hoje a gente tem esses projetos ambientais que são desenvolvidos no CAEB, eles são sempre vinculados com essa questão da embaixada. Aproveita e explica pra gente, então, pra quem está nos assistindo, o que é o CAEB. Ele é uma instituição privada, pública, com parcerias governamentais. O que faz o CAEB? O CAEB é uma associação, então a gente é uma ONG do terceiro setor, né? E ela foi instituída em 2017, com o objetivo de apoiar, né, projetos culturais e ambientais na cidade de São José dos Campos e também na região. Com a função principal, assim, da presidente, da doutora Ema, e o marido dela também, que tinha essa vontade, né, o Eduardo Bonetti, que dá nome ao Centro Ambiental, de apoiar as gerações mais novas nessas questões de ampliar o conhecimento cultural, musical, né, e também que desenvolvesse mais aqui no Brasil essa questão da pessoa gostar, né, de se interessar pela natureza, gostar de estar na natureza e valorizar a natureza que a gente tem. E tem dado certo? Tá dando certo, sim, porque a gente está estabelecendo parcerias, né? Então tem lá os projetos culturais também, em parcerias com a Fundares, com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E quem coordena é a Raquel Aranha, né? Uma pessoa muito competente. Então ela está desenvolvendo bastante projetos culturais. E a gente, eu coordeno lá a parte ambiental, né, do CAEB. Então também a gente teve, obviamente, todo mundo sentiu isso na época da pandemia. Esses eventos presenciais tiveram que ser interrompidos, né? E agora a gente está retornando. A gente sabe aí que durante a pandemia, né, vocês fizeram aí uma trilha virtual, né? Foi. Você é o grande astro desse filme, desses dois, né? Dois. Sim, foram. Onde a gente passeia pelas árvores do Vicentina Aranha, né? Uhum. O que você destaca lá? O que a gente que costuma passear lá precisa prestar atenção em termos de natureza?
Lá no Vicentina também, assim como a área do CAEB, é uma área muito rica em flora, né? Então no CAEB a gente tem 142 espécies de árvores lá, e isso foi do levantamento nós já plantamos mais espécies depois disso, né? Bastante mais, então a gente precisa fazer o recenseamento agora. E lá no Vicentina também, né? Foram plantadas árvores ao longo de diversos anos, então a gente tem algumas árvores ali muito antigas e algumas mais recentes. E ali acho que é fundamental a gente ver lá, conhecer lá a copaíba, por exemplo, né? Como tem no CAEB também, a gente vai fazer um evento para deixar a copaíba como uma árvore símbolo do CAEB, né? Uhum. E essa árvore, ela é assim, a história dela, né? Tem que ser divulgada, porque é impressionante, assim, na natureza, os animais que se machucam em briga ou alguma coisa assim, elas vão até essa copaíba e ficam raspando o machucado para sair o óleo, que é a seiva dela, né, que chama pau de óleo, né, para sair a seiva, porque é extremamente anti-inflamatório, cicatrizante, e depois os estudos que são feitos no laboratório só comprovam e aumentam cada vez mais. Os animais sabiam antes, já né? sabiam por algum instinto, né, que não sei como que, né, uma mãe ensina para um filho que se machucar vai na copaíba e raspa ali. E Rogério, uma curiosidade agora, lá em Campos do Jordão, lá na região da Serra da Mantiqueira, a gente tem a árvore plátano, né, que é referência, que é o símbolo lá de Campos do Jordão, daquela região. Indo aqui para São José dos Campos, a gente tem algum símbolo aí da ecologia que é o símbolo de São José? A árvore escolhida para ser a árvore símbolo de São José é o ipê amarelo. Então a gente começou agora a floração dos ipês, né? Eles começaram com o ipê rosa, depois tem o ipê roxo, e daqui a pouco começa a floração do ipê amarelo. Essa foi a árvore escolhida para ser a árvore símbolo da cidade. Mas a gente tem também aqui o jequitibá de Eugênio de Melo, né? Que é uma das árvores mais antigas que a gente conhece aqui da cidade, né? Ele está lá preservado em Eugênio de Melo. E uma árvore emblemática também que a gente tem aqui na cidade é a árvore da chuva, que fica no parque da cidade ali, né? Muito famosa aquela árvore ali, né? Então, e também não tem como não ser, ela tem uma história interessante aquela árvore, né? E é uma das maiores que já foram, né, observadas, assim, porque ela cresceu isolada, então ela pôde ter a arquitetura que ela teria mesmo, né? Como foi plantada aquela árvore ali? Como é que foi essa história? Fizeram uma postagem agora, recentemente, e teve um comentário na postagem a respeito dessa árvore, né? E teve um comentário dizendo que uma pessoa chamada Alessandro tinha encontrado, por acaso, a pessoa que plantou essa árvore em 2017. E tirou uma foto e até postou no Facebook. E daí quando eu vi ele comentando aquilo, eu entrei em contato com ele para saber se ele ainda tinha o contato da pessoa, né? Ele me passou, assim, isso faz muito pouco tempo. Ele me passou e eu ainda não consegui falar com a pessoa, mas eu quero... Mas em 5 anos poderia ter crescido assim? Não, aquela árvore é muito antiga, muito antiga. Não, a árvore já estava grande, já. Ah, em tá. 2017 já estava grande. Ele encontrou ela lá no pé da árvore, lá, sabe? E aquela árvore, quando começou a fazer a reforma do Centro de Formação de Educadores ali, eu trabalhava como voluntário no Secretaria de Meio Ambiente de São José, e eu passava ali de carro e eu vi o pessoal dos caminhões parava o caminhão ali embaixo. E começou em época de chuva, a macetar o chão ali, né, fazer barro, e com certeza ia prejudicar a aeração do solo e as raízes, né. E daí eu fui na Secretaria de Meio Ambiente depois e avisei o pessoal, né, que estaria, mas ela não era uma árvore imune de corte ainda. Ela não tinha uma lei que protegesse ela, ou aquela situação que estava acontecendo. E daí o André Miragaia falou, vê se você não vai lá na Fundação Cultural Castelo Ricardo e abre um processo para pedir. Daí eu fui mesmo abrir o processo para pedir para se tornar uma árvore imune de corte. Depois de alguns meses ela foi lá declarada imune de corte. Agora existe uma situação contrária, né? Tem muito morador de São José, a gente sabe disso pela própria prefeitura, que porque a árvore solta muita folha, o fruto é muito melequento, enfim, liga para a prefeitura para cortar a árvore, né? Você tem notícia disso também, não tem? Quando eu participei do projeto, eu lembro que assim, eram milhares de pedidos anuais para corte de árvore na calçada, né, em frente à casa da pessoa. Milhares. E é até irônico, porque algumas pessoas estavam defendendo, né, alguns bosques ou outras árvores, e daí comentaram lá na rede social também, falaram, poxa,
acho absurdo cortar essas árvores, porque eu pedi para cortar a árvore em frente à minha casa já tem 2 anos e a minha não cortaram e vão autorizar lá. Então eu falo... Agora, tem a ver também, né? Eu acho que é importante o planejamento desse replantio de árvores, né? Para que árvores adequadas. Tem uma época que se plantava aqui em São José o flamboyant em toda a cidade. E tem aquelas raízes muito complicadas, né? Como é que é feita hoje? Por exemplo, na minha rua não tem uma árvore e eu gostaria de plantar uma árvore na frente da minha casa. Qual que é o procedimento? Como o município pode fazer? O pedido de plantio pode ser feito ainda pelo telefone, por 156. Então a pessoa pode ligar lá e pedir, fazer o plantio, passa o endereço e a prefeitura geralmente atende. Mas o que acontece, às vezes a pessoa compra uma mudinha pequenininha e vai lá e ela mesma planta, né? E isso daí também pode gerar transtorno. Você vê a quantidade de ficos que a gente tem plantado na cidade. É outra árvore que, junto com o flamboyant, tem aquela raiz que não tem como você deixar na calçada uma árvore daquela. Então, às vezes, a árvore nem tá ruim, mas a recomendação é que se corte, porque a raiz realmente é muito grande, né? Ela precisa de um espaço maior. Tem uma outra árvore que também é bem famosa aqui na cidade, que fica ali no Jardim Satélite, né? Bem de frente ali no Espaço Andrômeda, uma árvore com um tronco bem grosso, uma árvore bem alta. Você tá lembrando que árvore que é essa? Ela também é bem famosinha aqui na cidade. No Espaço Andrômeda? Ali próximo ali. Ela fica numa esquina ali, é uma árvore bem grossa, que eu imagino que deve ter as raízes bem profundas lá também. Não, aqui a gente tem algumas árvores. A gente está fazendo uma lista lá no CAEB dessas árvores que ainda não são imunes de corte, mas merecem ser, sabe? Porque... Vamos fazer uma lista. Uma lista e depois fazer o mesmo procedimento, abrir um processo lá na Fundação Cultural solicitando que essas árvores também sejam protegidas por lei. Vira um patrimônio natural, né? Natural. Isso. Daí, por exemplo, o Vicentina já é todo o bosque lá, já é considerado patrimônio até por uma resolução estadual, mas muitas árvores da cidade que merecem, né, esse reconhecimento, né, ainda não são. Então, esse é uma atividade que a gente está fazendo lá. Muito bem. Rogério Romero Mazeu, engenheiro florestal, ele que é diretor ambiental do CAEB, o Centro Ambiental Eduardo Bonetti, localizado aqui em São José dos Campos, formado em engenharia florestal, conversando com a gente aqui sobre a ecologia, sobre o meio ambiente aqui do nosso Vale do Paraíba. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui na SP Rio Mais, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço vocês aí pelo convite e estou à disposição sempre que precisar. Falar de árvore é uma coisa que eu gosto. Estamos sempre à disposição também. Zé Guilherme, obrigado pelo bate-papo. Obrigado. Eu sou Matheus Andrade e essa é a SP Rio Mais. Lembrando que todas as entrevistas que a gente realiza aqui nos nossos estúdios estão disponíveis lá no nosso YouTube. Só você procurar lá SP Rio Mais. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.